Ei galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem incrível pelos 5 melhores livros da Bíblia. Não importa se você é cristão ou simplesmente curioso sobre a mensagem poderosa desses textos, este vídeo é para você. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora descobrir juntos quais são os livros mais impactantes e transformadores da Bíblia. Vamos começar com o primeiro da nossa lista. Quinto lugar, Salmos, o grito da alma que toca o céu. Em quinto lugar da nossa lista está um dos livros mais amados e citados de toda a Bíblia, o livro de Salmos. E não é por acaso, com 150 capítulos repletos de emoção, poesia e fé, Salmos é como uma janela aberta para o coração humano diante de Deus. Ele fala de alegria e angústia, de vitória e desespero, de gratidão e clamor. É impossível ler esse livro sem sentir que ele está falando diretamente com você. E sabe por quê? Porque os Salmos foram escritos em momentos reais da vida. Momentos de crise, de perseguição, de medo, mas também de celebração, esperança e renovação. Quando você lê, parece que o texto entende exatamente o que você está passando, como se fosse um amigo sábio te aconselhando na hora certa. E um dos grandes destaques desse livro é a sua acessibilidade. Você não precisa ser teólogo, pastor ou expert em Bíblia para entender Salmos. Ele fala direto com o coração. Um dos exemplos mais conhecidos, e que talvez você já tenha ouvido por aí, é o Salmo 23. Olha essa força. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cara, isso é poderoso demais. Em uma única frase, ele já traz a ideia de cuidado, provisão e direção. Não importa onde você esteja, se tudo está desmoronando ou se você está no topo, essa promessa continua firme. E o melhor, ela não depende do que você sente, mas de quem Deus é. Mas não para por aí. Tem o Salmo 91, usado por milhares de pessoas como uma oração de proteção. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é só poesia bonita. É uma declaração de confiança em meio à guerra, à doença, às ameaças da vida. Você pode estar enfrentando uma batalha hoje, seja emocional, financeira ou espiritual. E esse salmo se torna um escudo. Ele fortalece sua mente, te lembra de que você não está sozinho. Outro exemplo épico é o Salmo 40. Olha esse trecho. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Já se sentiu ignorado, esquecido? Esse versículo prova o contrário. Deus ouve, e mais, Ele age. O versículo seguinte diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso é superação pura. É sair do fundo do poço e caminhar em terra firme. Quantas pessoas hoje estão precisando exatamente disso? De um novo chão, de direção, de firmeza emocional e espiritual? Salmos também é um livro cheio de gratidão. No Salmo 100, encontramos um convite que serve até como exercício diário para a nossa vida. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Sabe aquele dia em que parece que nada dá certo? Comece agradecendo. Parece simples, mas muda tudo. O foco sai do problema e vai direto para a presença de Deus, que é maior do que qualquer dificuldade. E se você já passou por momentos de culpa ou arrependimento, o Salmo 51 é um verdadeiro clamor por perdão. Davi escreve esse salmo após cometer um dos erros mais graves de sua vida. E ainda assim, ele não esconde sua dor. Ele se humilha, se quebra por dentro e pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que força tem essas palavras? Elas mostram que não importa o tamanho do erro, sempre há uma chance de recomeçar, de ser transformado. Então, se você ainda não teve a experiência de mergulhar no livro de Salmos, faça isso. Leia devagar, medite em cada verso
Escolha um salmo por dia e você vai ver como sua mente começa a mudar, como seu espírito se fortalece. E mais, compartilhe com alguém que está precisando de consolo. Às vezes, um único versículo pode ser a diferença entre desistir e continuar lutando. O livro de Salmos é, sem dúvida, um dos maiores presentes que temos na Bíblia. Ele fala com você quando ninguém mais entende. Ele te levanta quando tudo ao redor parece empurrar para baixo. E, acima de tudo, ele te aproxima de Deus de forma sincera, íntima e real. Por isso, ele entra com toda a força na nossa lista dos 5 melhores livros da Bíblia. E se você concorda, comenta aqui qual é o seu salmo favorito. Vai que ele abençoa alguém que está lendo os comentários agora. Quarto lugar, Gênesis, o começo de tudo com um propósito eterno. Em quarto lugar da nossa lista vem ele, o começo de tudo, literalmente. O livro de Gênesis não é só o primeiro livro da Bíblia, é o ponto de partida da história da humanidade, da fé e da promessa divina. É onde a jornada começa. Logo nas primeiras palavras, já somos lançados para o centro do mistério da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase por si só já é poderosa demais. Ela não só define quem Deus é, o Criador de tudo, como também estabelece o tom de tudo o que virá depois. Gênesis é onde Deus se apresenta, onde ele coloca ordem no caos, separa luz das trevas, vida da morte, e nos ensina que nada é impossível quando ele está no controle. Mas o livro não para por aí. Em seus primeiros capítulos, vemos Adão e Eva no Jardim do Éden, vivendo em harmonia com o Criador, até a famosa queda. Essa história não é só sobre comer um fruto proibido, é sobre escolhas, liberdade e consequências. É sobre como a humanidade se desconectou de Deus e como, desde o início, ele já começou a traçar um plano de restauração. Onde estás? Essa pergunta de Deus para Adão ecoa até hoje. Quantas vezes, em meio ao pecado, aos erros e aos desvios da vida, essa pergunta ainda é feita para mim e para você? Depois disso, Gênesis se transforma em um verdadeiro épico da fé. Temos Caim e Abel, o dilúvio com Noé, a Torre de Babel, cada história com um ensinamento marcante. Mas é quando entramos na vida de Abraão que tudo ganha uma nova dimensão. Deus o chama e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui está uma das lições mais impactantes do livro. Fé é obedecer mesmo sem ver o destino. É confiar em Deus quando tudo parece incerto. Abraão obedece e por isso é chamado de pai da fé. Outro ponto fortíssimo de Gênesis é a promessa. Deus faz uma aliança com Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É aqui que começa a promessa do Salvador, que viria séculos depois através da linhagem de Abraão. E olha que interessante, mesmo quando tudo parece impossível, como quando Deus promete um filho a Abraão e Sara já está com quase 90 anos, ele cumpre. E esse milagre gera Isaque. Isso mostra que quando Deus promete, não há tempo, idade ou lógica humana que possa impedir o cumprimento da palavra dele. Gênesis também fala de perdão, de reconciliação, de família. Basta olhar para a história de José lá no final do livro. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustiçado, preso, e ainda assim, Deus o levanta como governador do Egito. A frase que resume sua jornada é de arrepiar. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa história é uma aula sobre resiliência, sobre como confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar dando errado. José não se vitimiza. Ele se levanta, espera, confia
e no fim é usado por Deus para salvar sua família e uma nação inteira. Então, se você acha que sua vida começou mal, que sua família está bagunçada, que você está longe demais de Deus, Gênesis é a prova de que todo recomeço é possível, que Deus trabalha com gente falha, que Ele transforma o caos em propósito, que Ele escreve histórias novas com pessoas comuns, e mais, que Ele nunca deixa sua promessa cair por terra. Por isso, Gênesis não é apenas um relato antigo. Ele é um espelho, um guia, um lembrete de que o Deus que criou o universo também tem poder para transformar a sua história. Terceiro lugar, Provérbios. Sabedoria em frases que mudam destinos. Agora chegamos ao terceiro lugar da nossa lista. E prepare-se, porque este aqui é um verdadeiro cofre de sabedoria prática. O livro de Provérbios. Sabe quando você precisa de uma luz rápida, direta, que te mostre como agir em situações do dia a dia? Então, Provérbios é exatamente isso. Escrito em grande parte pelo rei Salomão, considerado o homem mais sábio que já existiu, esse livro é um compilado de conselhos que atravessam gerações. Ele fala sobre relacionamentos, finanças, caráter, decisões, disciplina, humildade. E o melhor, tudo com frases curtas, certeiras, que grudam na mente e no coração. É quase como se Deus tivesse deixado um manual de instruções para a vida, em forma de frases de impacto. Logo de cara, no capítulo 1, versículo 7, já temos a essência do livro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que profundo. Isso significa que a verdadeira inteligência começa quando a gente reconhece que não sabe tudo e que precisa de direção divina. Em um mundo onde muita gente acha que pode viver do jeito que quiser, sem consequências, Provérbios já dá um alerta. Viver bem começa com humildade espiritual. E isso não é teoria, é prática. Quer ver? Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É aquele conselho que você precisa ouvir quando está prestes a tomar uma decisão importante. Confia, entrega e deixa Deus ajustar o que for preciso. Mas Provérbios também fala duro quando necessário. Ele confronta comportamentos tóxicos, denuncia a preguiça, o orgulho, a mentira e ensina o valor da disciplina e do trabalho duro. Um exemplo vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6, 6. Que tapa de realidade. Ele está dizendo: observe a formiga, um dos menores seres da criação, e veja como ela trabalha com planejamento e dedicação, mesmo sem precisar de um chefe. Se até a formiga consegue se organizar, o que nos impede? E tem mais. Provérbios também ensina como lidar com palavras e emoções, um dos maiores desafios da vida moderna. No capítulo 15, verso 1, lemos: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe aquela discussão que podia ter sido evitada? Aquele conflito que escalou porque alguém não soube medir as palavras? Esse versículo é a chave. Ele ensina que ter razão nem sempre é o mais importante. O que transforma o ambiente é a sabedoria no falar. Outro tema muito presente em Provérbios é o autocontrole. No capítulo 16, verso 32, encontramos uma comparação poderosa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, vencer a si mesmo é maior do que qualquer vitória externa. Isso vai completamente na contramão da cultura atual, que valoriza a aparência e o sucesso externo acima de tudo. Provérbios nos lembra que caráter, domínio próprio e integridade valem muito mais.
E claro, não podemos esquecer o capítulo 31, um verdadeiro hino à mulher virtuosa. Esse trecho é frequentemente lido em celebrações, mas ele é muito mais do que uma homenagem. É um retrato da força, inteligência e fé de uma mulher que tem valor inestimável. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Uma lição que também vale para todos. A beleza verdadeira é a que vem de dentro. Se você nunca leu Provérbios inteiro, aqui vai uma dica de ouro. Ele tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. Leia um por dia. Em um mês, sua visão de mundo já começa a mudar. E mais, anote os versículos que mais falam com você e deixe em um lugar visível. Vai por mim, isso transforma o jeito como você encara os desafios da vida. Provérbios é direto, afiado, prático. Ele te corrige, te fortalece e te guia. Por isso ele ocupa com méritos o 3º lugar entre os 5 melhores livros da Bíblia. E agora me conta aqui nos comentários, qual versículo de Provérbios você já usou em algum momento difícil da sua vida? Segundo lugar, João, a revelação de Jesus como ele é. Chegamos ao segundo lugar e agora a coisa fica ainda mais profunda. Estamos falando do Evangelho de João, um dos relatos mais impactantes da vida de Jesus, escrito não apenas com olhos humanos, mas com um coração apaixonado por quem Cristo é. João não quer apenas contar o que Jesus fez. Ele quer mostrar quem Jesus é. Por isso, ao contrário dos outros evangelhos que focam nos milagres, nas parábolas e nos acontecimentos históricos, João vai além. Ele mergulha na identidade divina de Jesus. E é por isso que esse evangelho é tão poderoso. Ele não só transforma a sua fé, ele redefine a sua existência. Logo no primeiro versículo, João já dá o tom com uma das frases mais arrepiantes de toda a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Isso aqui é brutal. João começa como Gênesis, falando do princípio, mas agora ele revela que aquele que criou tudo, o Verbo, é o próprio Jesus. Ou seja, Jesus não é só um profeta, um mestre ou um homem de fé. Ele é o próprio Deus, feito carne. E no verso 14, João continua: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto. A partir daqui, não tem como ver a vida do mesmo jeito. O Criador do universo andou entre nós. Sentiu dor, chorou, riu, ensinou. Tudo para mostrar que Ele entende nossa humanidade. E ainda assim, tem poder para nos salvar. E sabe o que torna João tão especial? São as declarações únicas que só aparecem nesse evangelho. Jesus diz 7 vezes, eu sou. E cada uma delas revela uma parte do seu caráter. Eu sou o pão da vida. João 6:35. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Eu sou a porta. João 10:9. Eu sou o bom pastor. João 10:11. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Cada uma dessas frases é um soco na alma, porque elas mostram que Jesus não veio apenas oferecer algo. Ele é o próprio caminho. Ele é a solução. Ele é o alimento. Ele é a direção. E como não mencionar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é, sem dúvidas, o versículo mais conhecido da Bíblia e também o mais poderoso. Ele resume todo o Evangelho em uma única linha.
Deus nos amou tanto, mas tanto, que entregou o que Ele tinha de mais precioso, e tudo isso para nos dar vida eterna. Não há mensagem mais profunda, mais libertadora, mais revolucionária do que essa. Outro momento marcante em João é quando Jesus ressuscita Lázaro. Ele chega até Marta, a irmã do falecido, e declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. Essa declaração não é apenas sobre Lázaro, é sobre mim e você. Jesus está dizendo que com ele a morte não é o fim, a dor não é definitiva, o luto não é eterno. Há esperança, há renascimento, mesmo nos momentos em que tudo parece ter acabado. E por fim, não podemos esquecer o capítulo 17, onde Jesus ora por nós. Sim, por mim e por você. Antes de ser preso, ele olha para o céu e intercede por aqueles que ainda viriam a crer em seu nome. Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra deles. João 17:20. É como se, naquele momento, ele estivesse pensando em você aí, ouvindo esse vídeo. Isso não é religião, isso é amor. Amor verdadeiro, amor eterno. O Evangelho de João é a prova viva de que Jesus não é apenas uma figura histórica. Ele é real, presente, poderoso e está disponível para transformar a sua vida hoje. Por isso, João ocupa com autoridade o segundo lugar entre os melhores livros da Bíblia. E agora me diz, qual eu sou de Jesus mais te impacta? Comenta aqui embaixo e vamos juntos espalhar essa mensagem poderosa. Primeiro lugar, Romanos, a base da fé cristã explicada com poder. Chegamos ao primeiro lugar, o topo da lista. E para muitos estudiosos, pastores, teólogos e cristãos ao redor do mundo, esse é o livro mais profundo, mais completo e mais transformador de toda a Bíblia. Estamos falando da carta de Paulo aos Romanos. Se você já leu e não entendeu tudo de primeira, não se preocupe. Esse livro é um verdadeiro tratado espiritual. É como se fosse uma aula magna da graça, da fé e da salvação. Paulo não escreve só para emocionar. Ele escreve para explicar, para revelar, para quebrar tudo o que é religioso e construir uma nova identidade baseada em Cristo. Romanos começa com uma pancada. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1:18. Ele já deixa claro que o ser humano por si só está perdido, que ninguém é justo, que todos pecaram, que ninguém pode se salvar por méritos próprios. Em Romanos 3:23 vem a famosa sentença: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você pode até pensar, então já era para mim. Mas calma, porque logo depois vem a reviravolta que muda tudo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Romanos é isso, uma montanha-russa espiritual. Primeiro ele te mostra o buraco onde estamos, depois revela a ponte que nos tira de lá. E o nome dessa ponte é graça. Paulo explica que a salvação não vem das obras, não vem de rituais, não vem da religião. Ela vem exclusivamente pela fé em Jesus. E aí chegamos a um dos versículos mais impactantes da Bíblia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Você tem ideia do que isso significa? Que Jesus não esperou você melhorar para te amar. Ele te amou exatamente como você está agora. E tem mais. No capítulo 6, Paulo explica que quem está em Cristo morreu para o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Romanos 6, 23. Ou seja, o pecado cobra. Ele tem um preço, mas Deus paga essa conta por você. Isso é o evangelho puro. É o coração da fé cristã. E é por isso que Romanos é tão importante, porque ele te liberta da culpa, da tentativa de merecer, da comparação com os outros, e te coloca em um novo lugar, justificado. A partir do capítulo 8, então, é só explosão de poder e esperança. Paulo diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Já imaginou viver sem medo, sem peso, sem condenação? Romanos 8 é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. Ele declara que somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A cereja do bolo vem no final do capítulo, quando Paulo escreve: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Isso é um grito de liberdade, uma declaração de pertencimento eterno. Romanos não só explica a salvação, ele te ensina a viver salvo. Ele mostra como a fé transforma o caráter, renova a mente e te dá força para vencer o mal com o bem. E no capítulo 12, Paulo faz um convite que deveria ser repetido todo dia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Isso aqui é a chave para resistir à pressão do mundo, para não se dobrar ao sistema, para manter a fé viva mesmo em tempos de crise. Por isso, se você está perdido, preso no passado, lutando contra a culpa, tentando entender como se conectar com Deus de verdade, comece por Romanos, leia com calma, anote, volte, deixe o Espírito Santo te ensinar. Porque essa carta tem o poder de virar a chave da sua alma. E agora me responde aí nos comentários, qual capítulo de Romanos mais marcou a sua vida? Compartilha com a gente. Vai que alguém se encontra nessa mesma palavra? Se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você está buscando crescer na fé, se aprofundar na palavra e deixar Deus falar diretamente com o seu coração. Que incrível ter você com a gente até o final! Agora você já conhece os 5 livros da Bíblia que mais impactam vidas, que trazem direção, sabedoria, cura e revelações profundas. Mas isso é só o começo. Porque quanto mais você mergulha na Bíblia, mais você descobre que ela não é apenas um livro. É um mapa vivo, uma carta de amor escrita por Deus para te guiar em cada etapa da sua caminhada. Então, que tal fazer um compromisso com você mesmo? Escolha um desses livros e comece a ler ainda hoje. Separe um tempo, nem que seja 5 minutinhos. Deus honra cada passo que você dá em direção a Ele. E não guarda isso só para você, hein? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra, de uma direção ou de uma dose de esperança. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo abençoado por aí. E comenta aqui embaixo. Qual desses livros mais tocou o seu coração? Eu vou adorar ver sua resposta. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.